Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui ao vivo e eu acabei perdendo aqui a hora, olhei agora a hora, eu falei, meu Deus, minha live de 16h30, né, das 4h30, então vamos lá. Então assim, hoje pela manhã eu recebi algumas ligações de alguns colegas e uma dessas pessoas, né, que fez contato comigo, boa tarde, quem está chegando aí? Então, hoje eu recebi algumas solicitações, né, algumas dúvidas, e aí eu fui, e como uma é bem recente, né, uma pessoa me fez contato hoje falando sobre a decisão que rolou ontem, né, do Conselho Nacional de Educação. Então, eu não sei quem está atento aqui, né, ontem foi dia 28 de abril, por sinal, foi o Dia Mundial da Educação, para quem esqueceu, apesar de eu acreditar que a educação a gente faz todo dia é dia de aprender e ensinar, né? Só que ontem saiu uma diretriz, na verdade, né? Houve aprovação pelo Conselho Nacional de Educação da Diretriz Nacional de Educação, né, para as escolas durante esse período da pandemia. E aí eu decidi falar um pouquinho aqui, né, abrir aqui o espaço para também quem quiser participar, né? Então quem está chegando aí, boa tarde. Essa live aqui não é uma live temática, né? É uma live que eu faço, que eu estou fazendo agora todos os dias, todas as tardes, mais precisamente às 16h30, e é uma forma de quem me acompanha entrar aí na live, colocar uma dúvida e saber mais um pouquinho do que está acontecendo hoje no mundo da educação. E hoje, né, eu decidi pegar esse artigo que tem lá dentro do site do Ministério da Educação, e no site do Ministério tá uma manchete que fala justamente sobre, eu estou com ela aberta aqui, eu estou olhando, e fala justamente como título, né? Conselho Nacional de Educação aprova diretrizes para escolas durante a pandemia. Então, o que acontece, né? O Conselho Nacional de Educação, para quem não sabe, ele que delibera, né? Ele que emana as regulamentações para a educação no nosso país. Então, o Conselho Nacional, ele delibera para a nação, né, faz todas as legislações educacionais aí para a educação a nível nacional, e cada conselho de cada estado, os conselhos estaduais de educação, ele vai aí fazer de acordo com a realidade do seu estado, né? Ele vai regulamentar, vai trazer, né, uma cara do estado, né, as características, as particularidades de cada estado. E aí, assim, o que me chamou a atenção, né, olhando essa decisão, primeiro item que foi unânime, então não houve nenhum conselheiro ali, né, não houve uma divergência, e isso é muito claro, a situação emergencial do nosso país, como tratar a educação. E ontem, na live de ontem à noite, a gente estávamos falando justamente sobre a desvalorização do próprio profissional da educação em trabalhar hoje com as mídias digitais. Então, como trabalhar hoje utilizando o recurso tecnológico. Então, tem muitas pessoas colocando vários assim, empecilhos, vários obstáculos, né, que a gente sabe que existe várias pessoas, vários profissionais, um se identifica, outro não, mas fato é que diante dessa situação nós não temos outra escolha, se não era agir, né? Porque ficar parado é pior. Então quem está aqui na live comigo, né, eu quero chamar vocês para essa reflexão, a reflexão sobre o fazer pedagógico, pensar estratégias. Então a gente vê que o Conselho Nacional de Educação, ele já deliberou, né, e os estados vão fazer provavelmente a mesma reação de pensar em como trabalhar essa educação. E ele vem trazendo várias formas, né, várias dicas aí. E aí, por quê? Por que isso, né? Porque essa necessidade de fazer uma adequação. Primeiro item,
Eu fiz até anotaçãozinha aqui para não me perder. Minimizar a necessidade de reposição. Então isso, gente, é uma preocupação muito clara. Quanto mais você protelar em fazer uma atividade digital com o seu aluno, você vai ter que repor essas aulas lá na frente, você vai ter que repor essa carga horária. Então isso vai atrapalhar em muito, não só o seu aluno, que é a primeira pessoa a sofrer com essa situação, mas você também enquanto profissional. Então, relutar em desenvolver atividades no digital ou material impresso para estar disponibilizando para a escola é uma ação necessária. Então isso é um fato. E eu quero que vocês reagem aqui, pessoal. Quem está aqui comigo na live, coloca aí o que você está fazendo, né? O que você, como professor, professora, como empreendedor, dono da sua escola, do seu curso, o que você está fazendo hoje, né? Ontem a gente estava comemorando aí o Dia Mundial da Educação. E você como educador, e você como professor, e você como empreendedor educacional, o que você vem fazendo, que ações você vem fazendo diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então coloca aqui para mim que ações são essas, né? Eu tenho certeza, quem está aqui já está tomando uma ação, né? A ação de querer ouvir, né? A ação de querer saber mais. Então, uma coisa que eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, como reagir, né, nesse momento, é começar a fazer relacionamento, se relacionar com os seus alunos, se relacionar com os seus professores, para quem é empreendedor, com a sua equipe, né, e principalmente com o seu cliente. E hoje à noite, né, nós vamos falar justamente sobre alternativas, sobre estratégias de como captar, como atrair alunos para a sua instituição educacional, para os seus cursos online, para quem quer empreender no online. E para quem já atua hoje no presencial, é importantíssimo. Se você quer ser bem sucedido no mercado educacional, você precisa saber se relacionar com as pessoas, ter empatia com as pessoas, se preocupar com as pessoas. E isso é muito importante, né? Se você quer empreender, você precisa partir desse ponto de relação. E o que é relação? É perceber o que as pessoas estão precisando nesse momento. Então, tem um apanhado de dicas aí, que vão desde a educação infantil até as crianças, jovens e adultos, né? Dentro dessas diretrizes. E aqui eu vou citar alguma delas, né? E aí o que me chamou a atenção foi a fala do secretário de Educação Superior, que é o ministro da Educação, o Wagner Vilas Boas, né? Ele diz o seguinte: é necessário fomentar medidas mais ativas, eficientes para garantir a educação, né? Então, o que acontece? Muitas instituições de ensino podem estar fazendo um movimento que me chama muita atenção isso, de ofertar atividades, mas não estão se preocupando com o feedback dessas atividades. Então, para quem está aqui comigo, que é professor, para quem está aqui comigo, que é empreendedor, uma dica nessa live que eu quero deixar para vocês é o feedback. Você está ofertando, está oferecendo videoaulas, você está oferecendo uma plataforma, você está oferecendo um canal no WhatsApp e está oferecendo ali para os seus alunos materiais em PDF para eles estarem desenvolvendo, né? Fazendo durante a semana, estão montando um planejamento das suas atividades. Isso é fundamental. Esses pais que estão em casa, essas crianças precisam entender aquela aula daquele dia, o que foi trabalhado ali, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia, como é esse movimento aí durante a semana de atividades e o que eles vão ter que dar retorno para o professor e como vai ser, como vai funcionar esse retorno. Então é importantíssimo isso. Por exemplo, dar uma dica de um filme e você colocar ali perguntas sobre aquele filme dentro do teu conteúdo, dar dicas de fazer uma viagem virtual por dentro de um museu, o que ele vai estar buscando ali naquela visita virtual. Durante aquela aula, aquela videoconferência que você vai fazer,
deixar fazer a explanação da sua aula, é claro, né? Colocar ali, expor o conteúdo, mas também colocar para eles um desafio. E é naquele desafio, depois que ele terminar, onde que ele vai postar, né, aquele desafio ali, o que ele conseguiu, o resultado, o resumo daquela aula, né, um resumo daquele vídeo que ele assistiu. Então tudo isso são feedbacks que você vai tendo e é um termômetro, vamos dizer assim, para você ver se aquele aluno alcançou ou não. E durante esse período, outra dica que eu dou é a autoavaliação. Então é importante que o seu aluno perceba, né, você coloca ali, faz aquela atividade e ele perceba como ele foi naquela atividade, se ele foi bem, se ele foi regular, se ele foi excelente, ele se autoavaliar. Então isso é bom porque o aluno vai perceber que ele está procrastinando. Eu fui péssimo, professor. E aí quando ele faz a autoavaliação dele, que ele não conseguiu o resultado, você poder chamar esses alunos e falar, vem cá, vamos lá, o que nós podemos fazer para você conseguir alcançar esses resultados? Então esse cuidado, essa preocupação, né, que é o que todo professor ele tem na sua formação, né? É a pedagogia do cuidado e colocar ela em prática. E às vezes o que eu estou percebendo é que as pessoas estão muito preocupadas, eufóricas, assim, preocupado com tantos detalhes. Como é que eu vou estar aparecendo na câmera? Eu não tenho uma máquina para filmar, eu não tenho um ambiente legal para filmar. Então filma assim, só a janela, a cortina, filma o espaço, não importa, o fundo tem que ser um fundo que não chame muita atenção. Então coloca um fundo aí para você, pode ser sua janela, pode ser um quadro aqui. Eu estava até optando aqui em casa tem um quadro aqui, só que às vezes pode estar aparecendo uma luz lá no cantinho e como eu tô agora, né, estou improvisando aqui, o meu escritório ainda está sendo reformado, então eu estou tendo que improvisar e eu acho que eu estou vivendo, muitas das vezes, o momento que você também está vivendo. Nós podemos estar passando o mesmo momento juntos. Então não se preocupe tanto com o cenário, não se preocupe tanto com aparelhos. O que você tem que se preocupar é se o seu conteúdo está chegando até o seu aluno. Se os seus serviços como empreendedor, ele está chegando àquele aluno. Se você está tendo relação com essas famílias que são seus clientes como empreendedor. Então é isso que você precisa garantir, a efetividade do seu trabalho. Então, pessoal, essa live aqui, das 16h30, é uma live que eu preciso ter esse feedback com vocês. Deixa eu ver aqui, como precificar consultoria, socorro. Beleza, uma coisa, e hoje eu vou falar sobre isso, sobre vendas à noite, tá? Eu vou dar aqui um feedback respondendo essa questão, mas hoje à noite, para quem tá aqui, eu vou falar sobre o e-book, que eu não consegui falar ontem. Quem estava aqui na live de ontem comigo, ontem eu comecei a falar sobre os produtos digitais, né? E um deles é o e-book. E você pode produzir um e-book e começar a vender. O e-book é como um livro digital que você pode escrever esse livro, é claro. Se você for vender, ele tem que ter alguns itens, alguns formatos necessários ali para poder ele ser vendável. E também você pode até produzir um material impresso como um mini book e você ofertar para os seus alunos nesse momento, por exemplo, para ele poder tem um material impresso ali para acompanhar. Então, assim, muitos professores já desenvolvem esse material, né? Esse material impresso para os seus alunos e às vezes não teve noção que todo esse material que já fez pode se tornar um livro digital, né? Que nós chamamos de e-book. Então, hoje à noite a gente vai falar sobre isso. Agora, sobre consultoria, né? Sobre consultoria, o serviço de mentoria, o serviço de palestras. Como precificar? Vai depender do que você está gerando de transformação para o seu cliente. Então, quanto maior for a transformação, maior vai ser o preço do seu produto, né? Então, a consultoria, por exemplo, é um produto. Então, quanto eu vou gerar de transformação no impacto da vida daquela pessoa? Por exemplo,
o meu trabalho junto com meus alunos, né, com os donos de escolas, que eu faço serviço com eles, com os empreendedores, donos de espaço pedagógico, qual é o impacto que eu gero na vida deles? Eu gero na vida deles a organização de um negócio educacional e um faturamento muito acima da média que eles tinham, né? Até mais de 10 vezes daquilo que ele faturava antes. Então esse impacto que eu gero nessas vidas é muito grande. Então você também tem que calcular o seu serviço de acordo com o seu impacto. Por exemplo, se você gera, eu vou falar aqui até, não sei se meu aluno Regis está aqui, né? Não está não, mas, por exemplo, no outro dia eu estava conversando com alguns alunos meus. Então, se você gera, por exemplo, um produto, uma consultoria, que você vai ensinar um professor a como alfabetizar, por exemplo, ele não sabe alfabetizar, ele terminou lá o curso normal, né, ou mesmo uma faculdade de pedagogia, mas nunca teve na prática e está sendo convidado para lecionar com uma classe de alfabetização. E ali naquela classe de alfabetização, ele vai ter, né, ele vai passar por uma prova, né? Vamos supor assim, tem uma situação, vai passar numa prova. Você foi convidado para fazer uma consultoria, um atendimento de imediato. Então aquele profissional, ele tem que aprender todas aquelas habilidades para ele poder conseguir provar ali vamos dizer aqui, naquela avaliação, naquele processo de avaliação, para ele ser apto àquele emprego. Vamos dizer assim, né? Vamos botar uma situação assim. Então você vai fazer um trabalho de consultoria individual, uma aula VIP ali com ele ou com ela, para estar habilitado a seguir aquela carreira. Então pensa bem, quanto vale esse tipo de serviço? Porque o seu serviço vai ser decisivo para aquela pessoa ser empregada ou não. Então eu já tive, agora essa questão até eu lembrei aqui, eu tive um colega meu que ele passou no concurso numa prefeitura e que ele sonhava entrar naquela prefeitura e ele estava terminando a faculdade de pedagogia, mas ele não sabia nada de como dar aula, entendeu? Ele estava terminando lá a faculdade de pedagogia, ele falou: Cirlé, minha faculdade, apesar de ser uma faculdade federal, excelente, mas eu não sei na prática como eu dar aula, eu não sei nem por onde começar, eu tô nervoso e eu vou fazer uma prova daqui a 15 dias para eu poder entrar naquele processo de mercado, né? E passar pela parte prática. Ele tinha passado na prova teórica, na prova de títulos, mas na prova prática ali a prefeitura exigia essa prova prática. Então ele falou: não sei o que fazer, me ajuda. E naquele momento eu ajudei ele, eu fiz um roteirinho passo a passo, como você vai entrar, como você vai cumprimentar, né, aquela equipe, aquela comissão. Se eu não me engano era formado de 3 na comissão, uma banca, que ele ia ter que entrar numa sala, uma sala fictícia, não tinha alunos, e ele tinha que lecionar. Ele falou: Cirlé, eu tô com medo, porque assim, lecionar sem aluno, até com aluno, eu não sei o que fazer. E aí eu falei para ele, desde o passo a passo, como ele entraria na aula, na sala de aula, como é que ele ia cumprimentar a banca, ele ia cumprimentar a plateia, os alunos, ele ia fazer aula expositiva, ia passar de mesa em mesa, como se fosse alunos ali, tivesse aluno naquela sala de aula, como ele proceder, a atitude que ele iria tomar, né? Falando ali como se fosse com o aluno mesmo. Então eu fiz todo esse cenário, né, na cabeça dele para ele entender como é que era aquele movimento de uma sala de aula e dei várias dicas e ali eu fiz, na verdade, uma consultoria com ele, né? E ele conseguiu, foi bem sucedido, passou na banca e veio me agradecer. Ele falou: Cirlé, como foi precioso ali, né? Preciosas suas dicas, e eu consegui passar nesse concurso. Então, assim, e isso é valioso. Imagine uma pessoa, ele foi grato, né? A gratidão para mim foi maravilhosa naquele momento, mas ali, se eu quisesse, a partir dali, eu criar um produto, se eu quisesse hoje, por exemplo, criar um produto, como você começar no magistério, devido à minha autoridade no magistério, quantos anos eu tenho aí na carreira no magistério, em sala de aula, né?
Então, essa experiência que eu tenho, ela me traz autoridade. E é isso que eu quero que vocês que estão aqui me ouvindo entendam. O que é autoridade no mercado presencial e no mercado digital? No mercado digital é você mostrar para as outras pessoas o que você faz, a sua prática, e você monta um produto digital, monta uma consultoria, gera resultados nos seus primeiros alunos e você já tem prova social para poder você vender. Então, vou falar hoje à noite mais sobre isso, mais detalhadamente sobre esse tipo de assunto. Então, não perca a live hoje à noite. Mas é isso, se cada um que está aqui, eu quero fazer consultoria, como precificar? Pense bem no valor do seu produto. Quanto gera? Qual é o resultado que gera? Porque num caso desse, de uma consultoria para você entrar no mercado de trabalho, se essa consultoria, né, ela vai fazer com que você entre nesse mercado, você pensa bem, ela tem até mais valor do que uma faculdade. Então você pensa bem, quanto é um ano de faculdade? Quanto é 2 anos de faculdade? Quanto é 3 anos de faculdade? Esses anos todos na faculdade não gerou segurança para aquele rapaz poder passar nessa prova. E com uma aula minha de consultoria, eu consegui gerar isso nele. Então, quanto é esse preço? Né? Qual é o valor desse preço? O valor dessa mentoria é maior do que um ano de faculdade, com certeza. Mas aí, é claro, você vai pensar e vai colocar ali, porque no digital você pode vender essa consultoria em larga escala, tá? É como fazer plano de aula excelente. Mônica! Ai, tem tanta coisa, Mônica, para te falar aqui, tem tanta informação. Mônica, vou te chamar aqui. Posso te chamar, Mônica? Coloca aí para mim um legalzinho, se você quer que eu te chame realmente. Eu vi que você mandou a solicitação. Ontem eu abri a solicitação, a menina, Sirlei, eu não tô bem vestida. Eu falei, fala sério, né? Me pede solicitação, que tá uma live sobre a prova prática. A prova prática de... Prova prática de quê? Prova prática de concurso? Tem várias aí, é ótimo, excelente. Então, assim, Jane, se você já fez, eu acho que é isso que tem valor, né? Se você já dá aula, né? Se você já passou por uma prova prática, por exemplo, de uma seleção, e você é autoridade nesse mercado, cai dentro, que você com certeza vai ser bem sucedida no mercado digital. Por exemplo, eu passei em mais de 5 concursos públicos, tá? Então eu já passei em vários processos seletivos. Se eu fosse hoje abrir um produto digital, né? Agora parando para pensar, se eu fosse abrir hoje um produto digital e chamar as pessoas e mostrar o edital, né, das convocações, né, o meu nome lá no diário oficial, tudo isso é prova que eu tive aquele resultado. Então isso gera para mim autoridade, realmente. As pessoas vão ver, realmente, se ela passou em 5 concursos públicos, então ela sabe disso. Então eu posso fazer um curso para você passar em concurso. E no mundo digital tem várias pessoas que estão na internet, por exemplo, juízes que têm curso de como passar para juiz, militares, como você entrar na carreira militar, professores que passaram vários alunos para o mercado, pro mercado, né, militar, por exemplo, com esse foco. Como fazer uma prova do Enem e conseguir tirar 1000? Você vai ter que ter resultado aí. Será que você conseguiu fazer algum aluno seu tirar 1000 na nota lá do Enem? Então tudo isso é a prova social que o mercado digital vai te exigir. Que tal uma live sobre prova prática? Deixa eu chamar aqui, Mônica. Tô te chamando. Vou entrar. Vamos ver se a gente vai conseguir chamar a Mônica aí e ela entrar. Vamos ver. Oi, Mônica, você quer entrar? Só um momento, deixa ligar a luz aqui. Faltou luz aí. Não, porque tá apagado. Eu ainda perguntei, pode entrar, Mônica? Pode entrar? Porque é invasão, né? Invasão da casa. Não liga não, não liga não. Ai, que delícia. Vai ficar... Então, Sim, Mônica, aí para mim. Você solicitou para entrar aqui com a gente ao vivo. Você é professora? sim. Sou professora de pedagogia. Tenho algumas dúvidas no momento que eu vou realizar um plano de aula.
Tá bem acompanhada aí. Sou uma bebezinha, que é minha filha. Linda, linda. Olha só, você é professor e dá aula para o curso de pedagogia ou você começou com a pedagogia? Não, eu já trabalhei como monitora escolar e trabalhei alguns dias em sala de aula, só que pela situação que nós estamos, foi necessário a empresa fazer desligação, né? E aí as escolas estão todas paralisadas, Sim. aí eu ainda não atuei verdadeiramente como professora dentro de uma sala de aula como uma regente, certo? Ah, E aí a minha dúvida é essa, que às vezes bate um nervosismo, né? Um medo. é. Não, eu entendo bem, porque assim, o que a gente estava falando aqui agora, né? Você se formar na faculdade, ter o seu diploma é uma coisa. Você se Uhum. sentir apta a entrar numa sala de aula e dar aula é outra coisa, né? Então, Sim, sim. uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Isso é normal, tá? Isso é normal. Todos os professores passaram por isso. Todos, todos. Tem um que não deu frio na barriga. É como você andar de bicicleta. Uma coisa é a pessoa falar teoria. Se equilibra isso, outra coisa é você subir na bicicleta e andar. É a mesma coisa nadar, né? E tudo na nossa vida. E na educação é a mesma coisa. A primeira coisa que eu digo, né? Quando eu comecei, por exemplo, no magistério, eu tinha apenas 18 anos. E eu passei no meu primeiro concurso com 18 anos e me colocaram numa sala de aula faz um pouquinho de tempo atrás, né? Naquela época não tinha LDB, a 93, 94 de 96, só para você ter uma ideia. Então, assim, eu Uhum. comecei na carreira em 94, tá? Então, naquela época, o que acontecia? Eu tinha aluno na sala de aula com a minha idade. Eu fui lecionar para o quinto ano de escolaridade e meus alunos tinham 18 anos e eu tinha 18 anos. Aí existe até um conflito entre o aluno e o professor e você inexperiente. Então eu sofri muito, muito de verdade, assim, de voltar para casa chorando, assim, não sabia. E escola pública tinha um problema muito grande de indisciplina, né, dos alunos também. Então foi muito difícil. Eu não fiz um curso digital, né? Eu não fiz meu produto digital com esse objetivo, não. Mas, assim, através das nossas conversas aqui, acaba falando, poxa, eu podia até fazer um negócio desse, né? Ia ter muita gente querendo. Mas, assim, são dicas que eu vou te dar aqui, tá? Assim, me pegou assim desprevenida, porque tem tantas informações, né, para a gente falar sobre. Mas uma dica que eu te digo é, primeiro, você se preparar. Você, antes de entrar na sala, você está com autoconfiança, tá? Você trabalhar a autoconfiança. Você perceber que aquilo ali é crianças ou jovens ou adultos, aí vai depender da faixa etária que você pegar, mas de você entender que aqueles alunos que estão ali, eles precisam de você. Tá? Então você vê que você é autoridade. Você se munir com essa bagagem. Isso faz muito bem. Quando você entra na sala e você se sente, eu sou autoridade. Você não vai ser a autoritária, né? Mas você é Sim. a autoridade. E o que é autoridade? A autoridade é aquela pessoa que é o líder, é aquela pessoa que é referência, entendeu? É a pessoa que dita a regra do jogo ali. E não adianta, aí a gente acaba na faculdade estudando muito, né? Na minha época, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, você tem que trabalhar o aluno, socializar. Na época estava muito cogitando construtivismo, então construir junto. Né? Só que quando eu fui para a Uhum. prática, a coisa não era assim. E se eu não chegasse chegando, eu ia ser atropelada, igual um caminhão, né? Os alunos, ó, igual trator, ia me atropelar. E eu, na verdade, isso gerou muito sofrimento para mim naquela época. Porque eu vinha de uma teoria toda floral, né? Cheia de flores, né? E quando eu entrei na sala de aula, eu entrei numa sala de aula dos alunos mais velhos, que já tinham uma vida dentro de, vamos dizer assim, complicada, né? Sabe, uma comunidade complicada? Os alunos já Sim. tinham passagem na polícia, os alunos eram uma comunidade muito assim violenta,
os alunos eram muito violentos, os alunos já tinham passagem por roubo, entendeu? Então, eu estava dentro de um outro contexto. E é por isso que eu sofri tanto. Eu não fui preparada para isso. E eu acho que isso é muito ruim dentro de todas as instituições de ensino que ensina curso de licenciatura. Ele não prepara o professor como lidar com uma situação de violência, por exemplo. Ele não ensina. Então, a gente, quando vai para o campo, sofre. Então, as dicas que eu te dou, primeiramente, entrar com autoestima. Se preparar para lecionar, para dar sua aula. Que quando você se prepara para dar aula, e aí o seu planejamento pode ser uma folha de caderno dos tópicos ali, do que você vai falar na aula, né? E estar preparada para também reconhecer o contexto daquela sala. Porque se você está numa escola, como eu estava, com alunos que já eram alunos tímidos, já tinha todo um contexto de violência, que tinha tudo isso, você tem que fazer uma adaptação na sua linguagem. Você tem que falar gírias para ser entendido. Porque, às vezes, a sua fala fica muito distante da fala do aluno. E isso gera mais indisciplina. Entendeu? E isso eu fui percebendo com os anos de carreira. Então, o que acontecia, né? O que foi acontecendo? Eu fui percebendo que quando eu dava aula na escola A, eu tinha que agir. Quando eu ia para a escola B, a professora Cirleia, virava outra professora de outro jeito. Então, cada turma até você acaba mudando o seu jeito de falar, seu jeito de ser. Entendeu? Entendi. E aí, isso só com a carreira, só com a prática, entendeu? Não dá para ensinar, às vezes, isso. Você tem que viver. Mas quando você sabe que você precisa estudar antes de entrar na aula para estar segura, por exemplo, uma outra situação que foi na minha vida. Eu vou falar aqui para vocês aqui na live. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém aí. Mas teve uma fase da minha vida que eu passei num concurso dentro do estado do Rio, tem muito isso. E quem é que é professor do estado do Rio que vai ouvir essa live aqui sabe o que eu estou falando. Eu fiz o concurso para ser professora de ciências físicas e biológicas, na época, que é uma licenciatura, minha licenciatura. Quando eu entrei na escola, eu entrei para uma sala para dar aula de ciências e biologia. Né? Ciências para o ensino fundamental, segundo segmento, e biologia para o ensino médio. Tudo bem, está dentro da minha habilitação. Só que as turmas todas, as minhas turmas, não tinha professor de química. Entendeu? Não tinha naquela. Não tinha, estava faltando professor de química. A diretora veio desesperada para mim, pedindo se eu queria trabalhar com a química. Porque a outra professora, também de ciência e biologia, ela não queria deixar ciências e biologia, ela não se sentia apta a dar aula de química. Tá? Apesar de termos muita química na grade, né, da universidade, ela não se sentia preparada em lecionar. E eu, como fui minha maluquinha, assim, eu falei, vou dar química. Deu frio, aí bateu frio na barriga. Eu já tinha mais de 10 anos de experiência, no magistério. Aprendi tanta coisa nessa vida, vou aprender a dar aula de química também, no ensino médio. Só que eu nunca tinha dado aula de química, não era formada em química, tinha aquela química, mas bem menos do que uma grade de química, né? E aí eu fui me aventurar ali na química. Meu Deus do céu, passei um perrengue, né? Porque eu me senti no início da carreira, tá? E aí, assim, você tem que estar preparado. Então, eu tive que estudar mais, eu tive que me dedicar muito a estudar, porque eu não me sentia apta da aula daquela disciplina. E é isso que é ruim, né? Porque os alunos nem sabem que você não é formado em química. Né? Os alunos nem sabiam, não tinha nem noção. E só quem sabia era eu e a diretora, mas ninguém. E aí eu falei, cara, eu tenho que dar conta do recado. E eu fui estudar. E não é. Agora eu vou te falar uma coisa. E não é. E todo mundo da escola achava que eu era formada em química. E que os alunos achavam a minha aula a professora de química mais show da escola. E que o professor formado, depois que veio, de que era o professor habilitado em química, os alunos não entendiam nada da aula dele.
e ficava perdido e queria, e começaram a fazer um movimento na escola para tirar o professor e deixar eu com a turma depois. Entendeu? Então, eu acho que sabe o que é? Se desafiar, a gente acreditar em nós mesmos. Então, quando a gente começa a ter autoconfiança, né? E a gente só consegue ter autoconfiança quando a gente estuda. Por quê? Porque ao longo desse período, mesmo eu lecionando química, que foi um período provisório, né? Até porque a gente tem ética profissional, e eu falei, não, tem que assumir agora essa turma, o professor tem que assumir. Ele que fez o concurso para química e ele vai lecionar química. Eu vou sair, né? Voltar para minha disciplina. Só que o que acontece? Os próprios alunos achavam que eu era formada, por quê? Porque eu fui me dedicar muito a estudar química. Entendeu? E aí você vira referência naquilo. Por quê? Porque você decidiu batalhar e estudar. Então, a mesma coisa empreendedor. Você é professora, você quer abrir sua creche, você quer abrir a sua escola, você quer abrir um reforço escolar, por exemplo, né? Ou você quer virar uma professora digital, por exemplo, para ter seu produto digital, dar aulas no universo online, aí tem frio na barriga aí. É o momento de você estudar. Chegou a hora de você sair daquela zona de conforto, né? Ah, eu já tenho um diploma, então tá bom. Não, eu não sei, eu quero saber. E aí eu quero saber com quem sabe para me ajudar. Isso vai fazer com que você ganhe agilidade nesse processo. Vai ser muito mais rápido, né? Do que quando você fica libertinho. É complicado. Mas é isso, assim, a dica que eu te dou, número 1, autoconfiança. Trabalhe isso em você. Segundo, estude. Estude muito. E quando você chegar na sala, olhe para os alunos, assuma o seu posto de autoridade. É você que sabe e eles querem aprender, tá? E quando você... Outra coisa, né? A quarta, né? Olhe para esse aluno e perceba a forma como eles se comunicam entre eles. E tenta se comunicar. Então, ao longo dessa carreira, eu comecei a falar, e aí, pessoal, vamos lá, galera. Entendeu? Eu não falava assim. Eu não falava assim. Mas quando eu vou me direcionar e me dirigir para o meu aluno, eu tenho que falar assim. Porque se eu falar, senhores alunos meus, hoje a gente vai começar a nossa aula. Que chato esse professor. E por que o professor é chato? Porque ele não se identifica com o professor. Entendeu? Então, todo mundo que começa e vai falando de outra forma, que não é a forma, né? Não é a linguagem, eu tenho certeza que quem está aqui comigo é porque fala assim, entendeu? Agitadinho. Quem é muito culta, não, sou professora, não vai seguir Cirleia, entendeu? Ele não vai se identificar comigo. E aí, tem alguma coisa de errado com isso? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal. Cada um vai seguir quem achar melhor, né? E no universo digital tem muito disso. Então, você tem que fazer aquilo que você tem que ser como você é. E quando você for professor e entrar na sala de aula, você vai entrar como você é, né? É Mônica, pedagoga. Você vai falar, olha, bom dia, boa tarde, boa noite para os alunos. Então, meu nome é Mônica, eu gosto muito disso, daquilo outro. Eu trabalho assim. Então, a primeira aula, né? O meu primeiro dia de aula, os alunos ficam tudo em estado de transe, assim, fica tudo parado, assim, olhando, né? Tem que ver. Os alunos, que graça. Então, eu tenho um tipo ritual, né? Eu entro na sala assim, olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cirleia, sou professora de... Hoje vou trabalhar esse ano com vocês com isso. Ó, o primeiro bimestre eu vou falar sobre isso, no segundo isso, no terceiro isso, no quarto aquilo. Aí eles ficam assim, nenhum professor faz isso. Entendeu? Eu trabalho com meus alunos e aí é um método que cada um adota. Tá? Não é que eu estou certo ou errado, mas eu faço assim. E aí eu dou para ele uma visão tipo um mapa. Eu gosto de trabalhar com, por exemplo, eu adoro mapa. E eu adoro quebra-cabeça também. Como é que você monta o quebra-cabeça? Você vê ele inteiro primeiro, a foto do quebra-cabeça inteiro. Correto? Você parte do todo para depois você pegar as peças e entender como você vai montar. Então, é esse método que eu utilizo com os meus alunos. Eu entro na sala, me apresento e falo, olha só, eu sou professora dessa disciplina e nesse ano
Eu gosto de brincar muito com meus alunos, né? Quando eu estou como professora em sala de aula. Eu falo, olha, eu sou professora de ciências. Ciências é a matéria mais legal, porque fala de vida, né? Então, biologia é a ciência que estuda a vida, blá, 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 blá. Eu falo um monte, né? E aí eu começo a falar para eles. E aí no primeiro bimestre eu vou falar isso, no segundo, boto no quadro, registro, e eles ficam assim, todos estarrecidos. Aquela turma que é um monte de aluno catiço, bagunceiro, eles ficam parados. Aí as colegas falam assim, Léa, como é que tu consegue fazer esses alunos ficar calados assim? Eu falo, não sei, eu tenho vara mágica aqui. Mas é isso, porque eu chego lá e converso com eles ficam assim. Eu falei, ó, detalhe, quando a turma é legal, a gente faz experimentos científicos. E vira um bando de cientistas na sala. E eles ficam alvoriçados, porque eles querem ser os cientistas da escola. Ser um professor dinâmico, né? Com a metodologia diferenciada. Mas isso aí também é cada um do seu jeito de ser, tá? Cada um do seu jeito de ser. E aí você também tem que fazer aquilo que você sente à vontade, tá? Também não adianta eu falar aqui para você ser assim se você não tem esse jeito, né? Você tem um outro viés. Então, o que é importante é que você primeiro se conheça, vê aquilo que você se sente confortável e sinalize para o seu aluno quem é a Mônica e como você trabalha. Entendeu? É como o juiz. Ele já chega e fala, olha, o futebol vai começar. A regra do jogo é a bola sai aqui do meio do campo. Então, ele tem as regras do futebol. Então, ó, você vai ganhar o cartão vermelho, o cartão amarelo, né? Então, você sinaliza para o teu aluno qual é a regra da sua aula, da sua sala. E quem, por exemplo, sair da regra, tem a sua penalidade. Então, quando ele entende e ele concorda, né? E aí vocês fazem um acordo, toda vez que o aluno levanta da sala, né, vai fazer uma coisa que está fora daquilo que foi estipulado, você olha para ele, olha para a turma, só fica olhando, para, não fala nada, fica sério olhando. Aí eles vão olhar, ué, o que foi, professora? Você está fazendo algo que está dentro da regra do jogo? Assim mesmo. Isso funciona muito com os alunos, até o médio, até a faculdade. Então, eu faço essa minha estratégia pedagógica, né, de domínio de turma, é muito assim, eu olho, peraí, aí eu estou explicando a aula, de repente alguém está falando, está no celular, alguma coisa assim, né? Eu paro a aula quieta, olhando. Olha um para a cara do outro, fica procurando quem é que está fazendo coisa errada. Ele se entrega. Cala a boca, a professora não sabe, você não sabe que não pode? Entendeu? Um briga com o outro. Aí você fala, muito obrigada, eu agradeço e continua. Entendeu? Tá bom, então. Estratégias, são estratégias. Se eu for falar sobre como trabalhar na educação, a gente vai ficar aqui a live toda. Pois é, eu tenho a agradecer, né, pelas dicas, são muito construtivas, eu agradeço muito. Vai servir muito no decorrer da minha carreira, tá? Eu só tenho a agradecer. E conta comigo aí, coloca nos comentários, coloca pergunta. Tá, okay. Agora, o nosso objetivo hoje, né? Nosso objetivo hoje aqui é mostrar para vocês novas possibilidades para justamente você decolar na sua carreira. E assim, hoje, conforme a gente está nessa situação de pandemia, que a gente sabe que está difícil, você é pedagoga, ainda não entrou no mercado, né? Então, o mercado hoje é um mercado que abre uma porta muito positiva, né, na sua vida nesse momento. Então, acompanhe a gente nos desafios aí, às 21 horas, e todo dia aqui às 16h30 eu vou trazendo sacada para vocês. Tá bom? Tá bom, então. Eu vou sair aqui, Tá, vou tchau. pergunta. Obrigada aí. Tudo de bom. Continua aqui comigo. Continua aí, Mônica, com a gente. Então, pessoal, eu não sei quem entrou aqui, como é que foi. E a outra... entrou aqui uma colega minha do magistério. Meu Deus do céu! Luciana, tu tá aí, né? Eu lembro. Tá rindo, né? Nossa, eu passei muito sufoco aí para começar essa carreira.
Ai, que legal, gente. É muito bom. A internet é muito bom, porque a gente pode encontrar pessoas, né, do Brasil todo, seus colegas. Então é isso, pessoal. Muito legal. Tem mais uma solicitação para participar. Ó, vou abrir mais essa solicitação e vamos encerrar aqui a. Vou solicitar aqui, vou abrir aqui para vocês, para a gente bater esse papo. Que todo dia às 16h30 é justamente para bater papo, para saber um pouquinho. A pessoa saiu aqui, porra. Ah, olá, quem pediu para participar? Ih, eu acho que não. Foi ruim. Eu removi aqui ser adição. Saí aqui porque não foi. Congelou lá. Então, pessoal, continuando aqui, né? Essa live nós estamos falando justamente sobre essa. A edição colocou um tchauzinho. Então, justamente sobre as diretrizes, né, que saiu ontem do Conselho Nacional de Educação, sobre como trabalhar com a educação presencial nesse momento de pandemia e as possibilidades que você tem de minimizar os impactos aí negativos na sociedade através da educação e começar suas aulas remotas, começar a trabalhar. Aí, não sei se está muito latição aqui do cachorro da vizinha. Então, como. Deixa eu até virar um pouquinho para cá. Deixa eu vir para cá, porque está muito. Os cachorros estão latindo. Vou ver se eu consigo fechar aqui a janela. Pessoal, o som tá bom? Deixa eu fechar aqui, porque tem muito barulho. Então, quem está aqui, eu quero deixar última dica aí para vocês, né? O seguinte: quem está hoje passando como professor a necessidade de fazer suas aulas remotas, faça, né? Dá atividades, comece a colocar a mão na massa, até porque com isso você não vai ser penalizado lá na frente, nem a escola, tendo que fazer reposição de aulas. E a reposição de aulas é ruim, porque vai estar tirando de férias, vai estar tirando de recesso, vai estar tirando esses dias. Então, o ideal é que você pense e já se organize em fazer as suas aulas aí do presencial como aulas remotas. Então, faça a organização, o planejamento das suas aulas, passe para a escola e as escolas monte esse planejamento, coloque para poder dar baixa, né, dessas horas aulas sendo computado dentro do calendário escolar. Então, isso é muito importante nessa fase. E quem quer empreender na educação nesse momento, eu te digo, é possível sim. É possível você aproveitar esse momento para começar a organizar sua escola, ou de educação infantil, ou de aulas presenciais aí no universo, né, presencial do ensino fundamental, do ensino médio, técnico, aulas de reforço escolar. Muitas pessoas falaram, Cirleia, está fraco, não tem aluno. É nesse momento, ao contrário, você perceba como o mercado está. Os alunos estão com aulas remotas, muitos alunos estão perdidos com as aulas remotas, que tem um monte de aluno, tem um monte de demanda, eles estão perdidos. E se você é um professor particular que atende no individual, por que não ofertar pacotes de aulas na modalidade de videoconferência? Vai lá, faz uma chamada no Skype para o seu aluno, pelo WhatsApp, orienta eles. O que foi dado hoje na aula? Como fazer, como proceder? A vida continua, pessoal. A vida continua. Para de ficar assistindo reportagem que só fala de briga política, só fala de calamidade, só fala de morte, e a gente vai ficando mais histérico dentro de casa, apavorado, o cabelo vai caindo, vai batendo depressão. Tá? Eu começo... Às vezes eu sento na sala para poder ouvir a reportagem, né, no dia, o resumo. Gente, é tanta coisa assim que se eu parar, se eu ficar o dia todo assistindo reportagem, eu surto, eu entro em depressão. Eu não sei se vocês que estão aqui me assistindo, o conselho que eu dou para vocês, pare de ficar assistindo notícia de quantas pessoas morreram. Porque se você entrar nessa, você vai ficar difícil. Então,
desligue disso. Fique em casa, fique em segurança, tome todos os procedimentos que nós já sabemos o que devemos fazer, lave bem as mãos, o que entrar dentro da sua casa, higienize todos os produtos que entrar dentro da sua casa, faça isso. Vai sair na rua, não tem jeito, tem que sair, saia de máscara, tudo isso é necessário. Mas não fica entrando nessa coisa de ficar preso em reportagem, preso em discussão política, tá? Porque senão você vai ficar doente, tá? Corre sério risco de você ter uma outra doença. Não vai ser o vírus do Covid, vai ser uma doença depressiva. Então, o que eu aconselho cada um que está aqui comigo, aproveite esse momento para estudar, para aprender dentro do seu mercado educacional, que está sofrendo uma grande revolução. Então, aprenda, se prepare para entrar no mercado educacional. Como a Mônica que perguntou, sei lá, como dar aula. Comece a aprender, não só como dar aula no mercado educacional presencial, mas também no digital. Pense nessa nova possibilidade que está abrindo diante de vocês. E hoje à noite, eu vou falar sobre como fazer um produto digital para gerar renda para você e sua família. Porque muitos professores podem estar aqui me assistindo, muitos empreendedores, pode estar aí com o seu emprego hoje assegurado, pode estar com uma situação estável, sim, pode ter muita gente aqui, mas tem muitas pessoas que o marido está perdendo emprego, que o filho está perdendo emprego, e com isso está diminuindo a renda dentro de casa. Ou perderam muitos alunos, têm que viver aí com uma ajuda de governo, de R$ 600, que é muito pouco para poder conseguir erguer aí o seu orçamento. Então, aproveite essas aulas que eu estou fazendo para vocês de forma gratuita. Então, não perca tempo, assista essas aulas todas às noites, às 21 horas. Aproveite, anote tudo, faça isso. E todos os dias, todas as tardes, às 16h30, vem aqui na nossa live, faça pergunta, aproveite essa sessão agora de mentoria gratuita. Porque eu não faço sessão de mentoria gratuita, você não tem essa oportunidade se fosse outro momento. Eu estou aproveitando esse momento da pandemia para poder estar ajudando o maior número de pessoas, para ter novas sacadas, novas ideias, e vocês começarem dentro do universo digital, que é um mercado rico. E se você for entrar no mercado digital sozinho hoje, vocês vão bater muita cabeça. Eu sei o que estou falando porque eu passei mais de um ano batendo cabeça. E eu só consegui levantar quando eu tomei a decisão de entrar com mentoria com uma pessoa que me ajudasse para eu poder compreender. E mesmo assim, as pessoas do mercado digital, elas falam uma outra língua. E a gente tem muita dificuldade em entender. Então, eles falam de um monte de coisa, um monte de termos que nós usamos na educação, mas que não tem nada a ver com a educação. Então, isso acaba causando uma grande confusão na nossa cabeça. Então, é importante que quem está aqui sejam pessoas que realmente querem fazer. Deixa eu botar aqui, a professora vai falar sobre montagem de e-book live às 21 horas. Vou falar sobre a estrutura de um e-book. Então, não perca a live hoje às 21 horas. Chame o maior número de colegas. Dispare no grupo de seus colegas. Pessoal, hoje vai ter uma live da Cirleia às 21 horas, que ela vai estar ensinando como fazer um e-book. Entra lá, vamos ter essa aula. Então, hoje eu pensei em falar sobre e-book, como vender. A gente vai fazer de tudo para conseguir, né, fazer esses assuntos nessa live. E amanhã, às 16h30, tá? Eu não vou fazer live às 16h30 amanhã, porque amanhã eu vou ter que resolver uma situação pessoal, né, da minha vida particular. Amanhã eu vou pegar meu filhote na escola, que ele tá numa escola militar, e amanhã eu tenho que buscá-lo. Então, graças a Deus, que já tem mais de um mês sem meu filhote aqui perto de mim. Então, amanhã eu vou estar fazendo isso. Então, eu vou estar perto do meu filho, né? Eu vou ter que ir lá buscá-lo. Então, por isso que amanhã eu não vou fazer a live às 16h30. E provavelmente, né, eu vou estar avisando a vocês se eu vou conseguir ou não fazer a das 21 horas. Eu vou tentar fazer a das 21 horas, só se não der, aí tudo bem, eu vou colocar lá nos stories para vocês. Tá legal? Então, pessoal,
Por hoje é só. Estou encerrando aqui a nossa live. Até hoje, às 21h30. Não perca. Você vai saber toda a estrutura necessária para fazer o seu e-book educacional, para você começar a ter uma renda, melhorar a sua renda aí no universo digital. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.